eu gosto de me apresentar como um apaixonado pela educação. Eu estudo muito sobre metodologia de ensino, sobre processo de ensino-aprendizagem, e todos esses meus estudos acabaram gerando livros que foram publicados no Brasil, e através desses livros que eu entrei e acabei conhecendo a Guiné-Bissau. Um livro que eu escrevi chamado Gestão da Sala de Aula. Um grupo de professores da Guiné-Bissau acabou tendo acesso e me convidaram para vir em 2019 para poder falar sobre os estudos que eu fiz, que é basicamente sobre, nós vamos falar bastante hoje aqui, sobre o processo de ensino-aprendizagem, tá? E também sobre a motivação para ensinar. Eu agradeço primeiramente a presença de dois professores que são de Bissau, que são pesquisadores que trabalham no INEP. Obrigado pela presença. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu vejo que as universidades, algumas no Brasil e muitas na Guiné-Bissau, dão pouco valor à pesquisa, dão muito valor ao ensino e dão pouco valor à pesquisa e também pouquíssimo valor à extensão. Quando a gente fala de uma instituição de ensino superior, a gente tem que trabalhar com os três pilares. A gente tem que trabalhar com o ensino, sim. A gente tem que trabalhar muito com a pesquisa, porque senão a gente vai virar meros reprodutores de informação. Quando a gente fica apenas no ensino, professores aqui passando conteúdo para vocês, que já foram pesquisa um dia, vocês apenas sendo reprodutores disso, algo novo não vai acontecer. E, geralmente são conceitos que são produzidos fora da Guiné-Bissau, que querem trazer para a realidade de vocês, que às vezes não se adaptam, não funcionam. Eu estudo muito sobre a educação da Guiné-Bissau, principalmente sobre as marcas do colonialismo na Guiné-Bissau. E quando eu vou nas escolas da Guiné-Bissau, eu percebo, sim, muitas marcas do colonialismo presentes lá na sala de aula, no ensino básico, no liceu. E, obviamente, isso está lá, presente, lá na educação do liceu e do ensino básico. É aqui na academia também, na universidade, na faculdade, que isso está presente. A primeira pergunta que eu faço para vocês é algo curioso, porque eu percebo que a única instituição, me corrijam se eu estiver errado, de ensino superior que tem na Guiné-Bissau é aqui a eles, sim? Aqui em Molambo, então. Sim. Isso também faz com que muitos de vocês escolham ser professores, mesmo sem desejarem ser professores. Porque às vezes é a única opção. E isso é um perigo muito grande para a educação da Guiné-Bissau, principalmente para a formadora de professores, porque isso também acontece no Brasil. E eu pergunto para vocês, não precisa me responder, é só para pensar. E é isso que eu quero fazer com vocês, e é essa prática que eu procuro fazer no Brasil. O professor hoje, ele tem mais a preocupação de passar informações. Ele fica a sua aula passando informações para o aluno e acha que às vezes está passando conhecimento. Isso é diferente. Existe uma diferença entre entender e aprender. Eu estou falando agora, vocês estão me entendendo? Sim. Sim. Mas às vezes isso pode não gerar uma aprendizagem para vocês. Depois nós vamos falar sobre isso. O que eu quero que vocês pensem é que, não importa o motivo, vocês escolheram ser professores. A tua mãe, o teu marido, o teu namorado não falou para você ser professora, falou não? Ou tu escolheu ser? Tu escolheu. Por que eu estou falando isso? Porque jamais na tua vida você pode externar a culpa por não dar uma boa aula. Eu sei que a Guiné-Bissau tem inúmeros motivos, falta de estrutura, salários não são adequados, nós temos inúmeros problemas. Mas você sabia de toda essa condição quando você escolheu ser professor, sim ou sim? Sim. Sim. Então quando você entra na sala de aula, você deve lutar por melhores condições de vida. Sim. Mas quando você entrar na sala de aula, você tem que dar o seu melhor. Porque o seu aluno que está ali, ele poderia ser primeiramente o seu filho. E você quer o melhor para o seu filho. Eu digo porque quando eu comecei a dar aula, ser professor no Brasil, hoje no Brasil tem uma outra realidade. Nós temos melhores condições, não podemos reclamar, mas quando eu comecei a dar aula, eu lembro que o que eu ganhava não era suficiente para sustentar a minha família. Eu tinha que trabalhar fora. Eu era professor e eu era segurança. Segurança é aquela pessoa que fica assim na festa, na boate, na balada, cuidando para não ter briga. E eu ganhava mais como segurança do que como professor. E quando eu cheguei na minha vida, pensei, eu tenho que estudar mais. Então eu comecei a estudar cada vez mais, e além da minha graduação, fazendo mestrado, ia atrás, fazendo curso, escrevendo, pesquisando, toda palestra que tinha, eu ia lá. Porque cada palestra que você vai assistir, ela vai fazer você pensar. E se você pensar, você tem condição de aprender.
Então, hoje eu vejo nas universidades, quando eu fiz a pedagogia, isso me deu a condição, isso me deu a condição de poder aprender mais sobre o processo de ensino. Quando eu fiz a geografia, minha primeira graduação lá na Universidade Federal de Santa Catarina, eu aprendi muito sobre os conceitos geográficos, mas eu não sabia, e eu tenho certeza que alguns de vocês não sabem como que acontece a aprendizagem, porque vocês acabam ensinando como vocês aprenderam. O último livro que eu publiquei foi em 2021. O nome do meu livro, o último que eu publiquei, se chama O Professor que eu me tornei. Ele não fala do Marcelo, professor. Ele fala de como nós nos tornamos professores. Que eu busco uma teoria de um suíço chamado Tardif, que ele fala uma teoria das crenças pedagógicas. E cada vez que eu vou estudar mais sobre a Guiné-Bissau, eu vejo que mais as crenças pedagógicas do colonialismo estão enraizadas em vocês. Tá, Marcelo, o que seria a crença pedagógica? Bom, todo mundo sabe que é uma crença, né? O acreditar. Nós temos a crença religiosa. Imagino que aqui na sala tem alguns que sejam cristãos, outros muçulmanos, outros nenhuma dessas duas religiões. Isso é uma crença religiosa. Existe a crença política. Eu acredito que a melhor forma da política seja o liberalismo, seja o neoliberalismo, seja o keynesianismo, não sei. É a minha crença econômica e política. Mas existe a crença pedagógica, ou seja, aquilo que você pratica na sala de aula, como professor, está relacionado diretamente à sua vida. Não apenas na formação aqui na Amílcar Cabral, mas também na sua condição de aluno. Porque o que acaba acontecendo? Quando você vai para a sala de aula dar aula, no começo da sua carreira, você não está tão preparado assim. Você tem inseguranças, você não domina tanto conteúdo, então é natural você lembrar dos seus professores lá que deram aula para você. Os bons e os novos professores. Você vai pegar alguma dessas práticas. E esse é um erro que está acontecendo na educação da Guiné-Bissau. Por quê? Você recorda daquele professor que era altamente autoritário, correto? E um professor que apenas visava a memorização da informação. Marcelo, não tem que memorizar a informação. Bom, você tem que memorizar a informação, mas não apenas memorizar. O objetivo da educação, se você quer formar pessoas autônomas e que gerem um desenvolvimento da Guiné-Bissau, eu tenho que fazer que o meu aluno, ele, além de memorizar, ele saber o que fazer com a informação, ele aplicar a informação. E aí eu vou falar do primeiro processo, que eu não sabia quando eu fiz a geografia. Quando eu fiz a pedagogia, é que eu comecei a entender como funciona a aprendizagem. Como que nós aprendemos. Pô, se eu vou ensinar algo a alguém, eu tenho que saber como é que ele pode aprender, não é isso? Sim. Só que às vezes a gente não aprende isso na educação. Não aprende, sabe de fato como que a gente aprende. É óbvio que nesse uma hora e meia que eu vou falar, não dá para a gente falar tudo, mas eu vou resumir para vocês entenderem de uma forma bem objetiva. Toda informação que nós recebemos, ela veio geralmente no estudo, correto? A gente recebe essa informação e essa informação vai parar no nosso cérebro, num local que a gente chama memória de curta duração. Então eu estou explicando para vocês hoje, vocês estão entendendo. A informação parou aonde? Na memória de curta duração. A memória, para a gente aprender de fato, a gente tem que ter habilidades para pegar essa informação que está na memória de curta duração e jogar para a memória de longa duração, ou seja, que a gente não esquece. E existem duas formas de acontecer algo na gente que a gente não esquece, de aprender de fato. É através da repetição, que vocês fazem muito bem. O professor explica, reexplica, faz vocês lerem, não é isso? Então vocês estão repetindo. Vou dar um exemplo. Eu vou jogar futebol. Quando eu comecei a jogar futebol, chutei a bola uma vez, chute saiu todo, chutei de novo, chutei de novo, chutei de novo. Tem chance de eu chutar melhor, não tem? Porque eu estou repetindo. Só que não é só repetir que vai me fazer chutar melhor. Então não adianta você chegar na sala de aula e fazer seu aluno repetir, repetir, repetir. Não. Você tem que fazer ele pensar. Porque se a pessoa chutar e de qualquer jeito não pensar, não vai melhorar o chute dela. Ela tem que ver, pô, bati assim na bola, meu pé bateu assim, ó. A bola foi lá. Então se eu mudar um pouquinho meu pé, a bola vem mais para cá. Estão me entendendo? Então quando eu der uma aula para um aluno, eu tenho que fazer ele repetir, mas eu tenho que fazer ele pensar. Daí como é que eu faço o aluno pensar? Perguntando para ele. Você tem que na sua aula perguntar constantemente para o seu aluno. Porque quando eu estou explicando aqui para vocês, alguns de vocês estão prestando atenção em mim. Outros de vocês estão pensando na comida, que não quer para comer, estão com fome, não é verdade? Sim ou sim? Sim! Então vocês estão ali querendo comer, mas eu não vou deixar vocês comerem, eu vou ficar até o final. Ó, e aí então, isso tudo, quando eu
pergunto faz você pensar, porque senão você vai começar a deslocar o seu pensamento para outra coisa que a sua mente direcionou. Por exemplo, o seu corpo. Eu estou com fome. Eu quero comida, então vai começar a direcionar para lá. Então eu tenho que perguntar para o aluno. Então o professor, quando vai para a sala de aula, ele tem que passar muito mais do que as informações, pensar nas perguntas certas. Eu vou explicar qualquer conceito da língua portuguesa, eu tenho que sempre procurar os porquês. Mas por que se escreve assim? Não é só falar que se escreve assim. Aí pergunta para um por que escreve assim. Aí ele não vai saber, mas só fazer ele pensar. Aí ele começou a pensar, daí tu induz ele novamente. Não seria devido a isso? Aí ele começa a tentar deduzir. Então isso tudo facilita a aprendizagem, porque o aluno ele começa a ver a informação e começa a aplicar a informação. Então o primeiro passo é a repetição. Um outro exemplo. Outra coisa, vou usar um outro exemplo que é bem bacana. Não apenas a repetição, não apenas a reflexão, eu tenho que usar a emoção. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Quem é mãe? Só levanta, eu tenho filho. Ninguém é mãe lá? Então ela lá, posta ela lá de branco lá. Como é que é teu nome? Guida. Guida, tu lembra do nascimento do teu primeiro filho? Sim. Quantas vezes o teu primeiro filho nasceu? Quantas vezes ele nasceu? Uma vez. Tu nunca mais esqueceu, não foi? Tu lembra quando tu viu a primeira vez, não lembra? Sim. Porque mexeu muito com a tua emoção. Então o professor, quando vai para a sala de aula, ele tem que mexer com a emoção do aluno. Tá, mas como é que eu vou mexer com a emoção? Por exemplo, do jeito que eu estou fazendo. Eu estou falando alto, depois eu falo baixinho. Depois eu caminho pela sala. Eu faço o aluno o tempo inteiro. Porque tem professor que está na sala de aula e dá aula no mesmo volume a aula inteira. Hoje nós vamos falar sobre o neoliberalismo. O neoliberalismo surgiu assim, dá vontade de matar o professor. Aquilo vai te hipnotizando, vai quase dormindo. Então o professor ele tem que falar alto, falar baixo, perguntar, fazer o aluno sorrir. Fazer o aluno sorrir não é contar uma piada. É pegar o contexto e fazer com que ele entenda e, por exemplo, criar um exemplo do teu cotidiano. Algo que seja engraçado. Por exemplo, eu falei da comida. Não deu um sorrisinho quando eu falei da comida? Mexi com a emoção. Então, isso tudo vai fazer a diferença para você ser um professor que vai ter sucesso com a sua sala de aula. Quando eu falo sucesso, não é um professor sem benquismo. Hoje tem professores que estão preocupados só em agradar os alunos e vulgarizam a educação. Não. A educação precisa criar barreiras de dificuldade. A gente só evolui quando tem uma barreira. Existe um autor, que você deve ter estudado, chamado Vygotsky, que ele fala da teoria do desenvolvimento proximal. Ou seja, eu vou dar aula para vocês, eu olhei para os meus alunos, ele está nesse nível aqui. Se eu criar uma barreira muito difícil, ele não vai conseguir evoluir. Não vai conseguir. Ele não tem bagagem para isso. Então eu vou ver mais ou menos o nível que ele está, o nível que ele está e o nível que ele deveria estar. Então eu crio um nível intermediário para fazer com que ele evolua até aqui. Aí depois eu pego, quando ele chegou até aqui, eu crio mais uma zona de desconforto, ele vem e depois de um tempo ele chegou no nível que ele deveria estar. Só que tem professor, nós temos hoje na educação, na educação no Brasil, os dois extremos, em todo mundo. O professor que dificulta demais, que faz uma barreira que é quase intransponível, ele não consegue passar, e o outro que derruba a barreira e o aluno passou, mas não aprendeu. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for um professor em educação. Primeiro passo é entender a aprendizagem. Então a gente vai fazer um aprender primeiro se a gente fazer ele repetir. Só repetir? Não. Vou dar outro exemplo. Quando eu cheguei na Guiné-Bissau a primeira vez na cidade de Bissau, lá no centro, me chamou muita atenção o lixo. Grande parte da população da Guiné-Bissau tem o hábito de jogar o lixo, tomar uma água, lixo fora. Saquinho, fora. Isso tudo é lixo. Lixo atrai ratos, por exemplo, que vão fazer xixi, que vão contaminar e vão trazer doença para vocês. Sim ou sim? Sim. Todo mundo entende isso? Tem, mas muitos guineenses não aprenderam, porque continuam jogando lixo. Estão entendendo a diferença de entender e aprender? Sim. Aprender é quando realmente eu penso e sei a consequência daquilo e aplico aquilo. Isso é aprender. Agora, eu sei que lixo faz mal, mas então não está lavando fora o lixo. Ah, mas não tem aonde jogar. Mas nós, como professores, formadores de opinião, nós temos que entrar na sala de aula e pegar pelo menos um balde, um catuto, não sei se você chama aqui, aquele
botar no canto da sala e ensinar o nosso aluno a jogar o lixo ali. Porque ele vai chegar em casa e vai ter essa cobrança. Ah, Marcelo, minha função é passar conhecimento científico, nada disso. Hoje existe um grupo de pessoas que pensam, eu sou um estudioso, tem que passar apenas. Não. Nós temos que afirmar e ajudar a formar a nossa sociedade, principalmente em países como o Brasil e a Guiné-Bissau. A gente quer transformar o nosso país, e eu falo para vocês, eu estou aqui, eu venho aqui, não foi fácil chegar até Bolama, né? Quem vem para cá sabe que cheguei todo torto em Bolama. Mas por que eu venho aqui? Porque eu quero não fazer assistencialismo. Que eu vejo que é isso que muito acontece na Guiné-Bissau com pessoas estrangeiras que vêm para cá. Querem fazer assistencialismo? Não, eu tenho que fazer você pensar. Porque só vai mudar a realidade de vocês, não sou eu, é vocês. A única pessoa que tem a capacidade de mudar a Guiné-Bissau é a população da Guiné-Bissau. Não é nenhuma ONG, nenhuma Unicef, nada. E o que eu brigo muito com isso é caráter assistencialista. Eu tenho que fazer, provocar a mente de vocês para que vocês de fato pensem e mude aonde? A realidade. Esse dia eu fiz uma postagem que gerou bastante polêmica no Brasil, no meu Instagram, que eu botei: você quer mudar a educação do seu país? Comece mudando a educação da sua sala de aula. E várias pessoas começaram, é muito fácil. Eu tenho que mudar a minha sala de aula. A minha sala de aula tem que ser um ambiente prazeroso, que não queira vir estudar. Só que o que acontece hoje com a maior parte dos professores? Eles não motivam o aluno. Existe uma frase de Bob Dylan, que até fiz uma postagem hoje também, estou comentando porque eu fui numa escola aqui com o meu amigo Amilcar, que me trouxe aqui, que ele é daqui de Bolama, e eu cheguei na escola assim, sem estrutura nenhuma. As carteiras, tudo o professor que deu um jeito de arrumar as carteiras. O professor fala que anda todo dia 7 quilômetros para ir e 7 quilômetros para voltar todos os dias, porque ele não tem transporte. Parte dos alunos também andam quilômetros para chegar até a escola. Então tu pensa bem, existe uma frase, uma música do Bob Dylan que ele fala o seguinte: quando não se tem nada, não se tem nada a perder. Vai acontecer isso contigo, tipo, bem? Então, muitos dos seus alunos vão para a sala de aula, às vezes não tem o que comer, não tem nenhuma perspectiva, não tem nenhuma motivação. Então, se eu quero ser um professor que vai mudar, eu falo isso para vocês porque teve um professor que mudou a minha realidade no Brasil. Se eu olhar para meus amigos que eu no Brasil, quando eu era criança, eu trabalho desde os 12 anos de idade. Eu não sei o que é estudar só na minha vida. Não estou falando para vocês para fazer, drama, não. É só para falar que eu não sou uma pessoa que vim da elite e vim para cá para fazer especialismo. Eu fui uma pessoa que eu tinha uma refeição por dia no Brasil, morava na periferia, então eu tenho que trabalhar. Então, desde os 12 anos até hoje, eu nunca parei de trabalhar. Era garçom, era lavador de cachorro lá das Madame Rica, era segurança, vendia shampoo, até que eu disse, eu tenho que estudar, porque senão o resto da minha vida ganhar apenas para comprar um saco de arroz. Aí comecei a querer ser professor. No começo da minha carreira também ganhava R$300, que eu não pagava nem o aluguel da minha casa, mas eu comecei a investir em mim. É isso que vocês têm que fazer aqui. Eu estou investindo em vocês, para que daqui a um momento vocês possam ter o fruto disso. Existem professores na Guiné-Bissau que fazem a graduação e se acomodam. Acabou, a vida dele acabou. Só que tem professores na Guiné-Bissau que não. Eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado. Tem espaço para isso? Tem. Isso tem muitas bolsas. Só que você tem que querer, você tem que ter uma motivação. E o seu aluno é igual. E as pessoas não sabem o que é motivação. A palavra motivação vem de motivo. Qual é o motivo que faz você vir todas as tardes ou as noites aqui para Amilcar Cabral para estudar? Eu quero ser professor, esse é o meu motivo. Eu quero o salário garantido lá que tem concurso no governo, esse é o meu motivo. Esses motivos, eles são até motivos, mas são motivos que obviamente vão fazer que com a primeira dificuldade que você tenha, você entra num momento que é o desânimo, você fica desmotivado. Porque os motivos não são motivos realmente internos, pessoais, que mexam no seu interior. Por exemplo, o que me fez vir do Brasil, para passar aqui alguns meses para falar de educação, porque eu amo a educação. A educação mudou a minha vida. E eu não venho aqui fazer coaching, palestra para motivar, para alegrar. Eu venho para fazer vocês pensarem. Se 3 de vocês saírem daqui pensando, eu vou estudar, vou mudar, vou fazer isso, eu já fico feliz, muito feliz. E é assim que entra na sua sala de aula. Você vai entrar na sua sala de aula e é totalmente desmotivado, porque não tem motivo para estudar. Ele está lá porque a mãe dele manda, ele está lá porque senão vai apanhar, e aí ele para a sala de aula. Aí chega na sala de aula, às vezes dá aula de um jeito que é brigando, oprimindo, e aí vai continuar
continuar desmotivando ele. Existe uma teoria da motivação que eu escrevi nesse meu último livro, que é o seguinte: o maior erro do professor hoje, que é um erro que acontece em vários, não é da Guiné-Bissau, é buscar a motivação pela punição e a recompensa. E acontece aqui, eu já fiz vários estudos em várias escolas, ou seja, faz, senão tu perde ponto. Faz, tu vai ganhar um ponto. Isso é a motivação por recompensa ou punição. E tem pessoas que ficam o resto da vida geralmente na punição, né? Por isso. Punindo. Isso não motiva ninguém. Isso que a gente chama é algo externo, não é interno. Então isso é um incentivo. Então o motivo é algo interno, incentivo é algo externo. Eu sou um técnico de futebol, eu vou dizer, vamos lá, vamos correr. Aí tu corre. Mas aquele cara que está motivado a ganhar aquela competição e come a grama é diferente. Ele está motivado, é algo dentro dele. Eu quero ganhar isso aqui para o meu país. Vou dar o meu melhor. Posso não conseguir, mas vou dar o meu melhor. Isso é motivo. Então, quando eu cheguei na sala de aula, eu vi que uma turma está desmotivada. Pô, eu sou um profissional. Pensa bem, eu sou um médico. Cheguei para tratar vocês. Tu não está querendo fazer as coisas que eu faço. Você tá bom, então morre. Esse é um médico? É igual o professor. Eu vou dar aula aqui, tu não quer estudar, eu vou dizer, tá bom, então tu vai reprovar. Como eu já escutei de professores na Guiné-Bissau e no Brasil, que ficam felizes quando a turma vai mal. Parece que ele é um bom professor. É a mesma coisa que um médico falar, então quanto mais eu matar, melhor médico eu sou. Não. Tu não vai vulgarizar a educação. Mas você é um profissional. Então eu tenho que adaptar a minha metodologia para aquela turma. Só que hoje, grandes gurus que fazem livros que vendem nos aeroportos do mundo inteiro, achando que é muito fácil. Fique feliz em não sei o que. Fique rico com 10 ações. Pai rico, pai pobre. Não sei o que, não sei o que. São livros que te fazem pensar para te incentivar. Mas a sala de aula ou a vida não é homogênea. Nós somos seres humanos que vamos reagir de forma diferente a cada uma das ações. Então, quando eu for para a sala de aula, na turma aqui do segundo ano da pedagogia, eu vou dar aula, fui dar aula para eles. Conforme a dificuldade deles, a característica deles, eu sou o profissional. É eu que tenho que mudar a minha característica para fazer com que eles aprendam. Não é assim, eu dou aula aqui para todo mundo, essa turma aqui é igual, essa turma é igual, é a mesma aula, é o mesmo jeito. Não, porque a bagagem desse grupo de alunos é diferente desse grupo de alunos. Então não é o mesmo remédio. Está parecendo um médico, né, paracetamol, dipirona, sempre dipirona para qualquer doença? Não. Eu tenho que olhar o aluno, e é por isso que quando eu for começar a dar aula em qualquer lugar, seja no ensino básico ou superior, eu tenho que fazer uma avaliação diagnóstica. E as pessoas não fazem isso. Pensa bem, como é que eu vou fazer você evoluir se eu não sei onde você está? Então, quando eu vou começar a dar aula em qualquer faculdade, qualquer turma, primeira semana de aula. Pessoal, aqui é a avaliação, ó. Não vale nota, é só para ver onde é que vocês estão. Tu pegou para corrigir, tu viu, ó, depois estão com dificuldade na produção textual. Eles não conseguem fazer uma soma com vírgula. Eles não conseguem fazer... Aí eu sei onde é que está o problema. Agora eu vou aplicar o meu remédio para isso. Só que essa turma não vai ser a mesma coisa do que essa. Estão me entendendo? Porque a gente vai dar aula hoje para essa turma, eu não sei quem foi o professor do semestre passado. Será que esse professor fez um trabalho sério? Às vezes não. Então como é que eu posso considerar que esse aluno que está na segunda fase, ele tem aquele nível? Às vezes não tem. Então a gente tem que ter esse cuidado. E aí pensando em estratégias para motivar isso. Não tá, Marcelo, então se eu não posso fazer a punição e recompensa, pode. Calma. Segundo as teorias da motivação, eles falam que quando eu pego uma turma totalmente desmotivada, eu tenho que mexer com esse aluno. Então, uma forma que faz a pessoa mexer com ela, dentro dela, eu dar uma bonificação para ela. Então, por exemplo, eu falo para vocês, ó, quando acabar aqui a aula, quem fizer um resumo da minha palestra, ganha um ponto. Aquele pessoa que não quer nada com nada, às vezes ele vai, opa, vou ganhar um ponto, preciso de um ponto, então ele faz. Eu tirei ele da inércia, estão me entendendo? Eu tirei dele parado. Só que o erro é as pessoas permanecerem sempre nisso. Vai chegar um momento que o aluno, tipo, já ganhei ponto, não quero, não vou fazer. Então tem que passar para o segundo nível da motivação, que é mexer com o interior desse aluno. Ou seja, todos nós, seres humanos, nós gostamos de destacar. Nós gostamos de, perante os nossos amigos, ser respeitados, ser admirados. Isso é da sociologia. A gente precisa, pelo menos, ser bem quisto. Só que às vezes na educação nós temos alunos que têm inúmeras dificuldades.
No meu segundo livro que eu publiquei, que foi após eu vir a Guiné-Bissau, né? O primeiro livro que eu publiquei foi A Gestão da Sala de Aula, e o segundo livro que eu publiquei foi Acredite no Poder da Educação, que é um livro que fala de alguns mecanismos que o professor pode fazer para mudar a sociedade. E nesse livro tem um capítulo que eu falo o poder da alteridade. A alteridade é uma palavra da língua portuguesa que ela tem muito mais valor que a empatia. Só que a empatia é uma palavra da moda, né? Temos que ter empatia. Aqui é empatia, eu me colocar no lugar das pessoas. Só que isso não basta. Adianta eu me colocar no lugar dela com a minha vida? Adianta? Eu tenho lá a minha comida, a minha vida, tudo perfeitinho. Adianta eu me colocar? Não. A alteridade é uma palavra que vocês têm que usar, que é me colocar no lugar da pessoa, mas com a vida da pessoa. Então pensa bem, se eu tenho um aluno que o pai dele agride ele constantemente, ele não tem o que comer, ele anda 7 km para ir para a escola e voltar, e aí chega para ele: vamos estudar. Às vezes ele nunca recebeu uma palavra, um elogio, uma motivação. E eu falo que a minha vida mudou lá quando eu estava no liceu do Brasil. Assim que eu entrei no liceu, eu tinha reprovei, né? No Brasil não tinha castigo físico, os professores tinham muito castigo verbal e humilhação. Então o professor pegava, quando o aluno tinha dificuldade, ele fazia um X na parede e fazia você ficar cheirando a parede a aula inteira. Na época do meu pai existia a palmatória, que eu sei que existe na Guiné-Bissau, fiz várias pesquisas e ainda existe. Se eu perguntar aqui, sejam sinceros, não vai ter nada, quem de vocês apanhou na vida como estudante? Alguma vez um tapa na mão, levanta a mão. Não precisa, não vai ter punição. É só para vocês perceberem que é algo recente. Eu fui nos liceus da Guiné-Bissau e eu vi em colégios pedaços de madeira, régua da palmatória, inclusive eu vi um chicote. Então é uma realidade que não cabe mais no século XXI. Não é batendo que eu vou motivar esse aluno. Então, eu tenho que motivá-lo. Então, uma motivação não é facilitar. Não é chegar aqui e fazer. Tem que exigir o respeito na sala de aula. Tem que ter o respeito, tem que ter hierarquia. Né? Agora, através de muito estudo, o que acontece, segundo o meu estudo, eu estou constatando, é que às vezes o professor tem dificuldades no domínio de conteúdo. Ele não permite que o aluno pergunte. E às vezes o aluno, claro, que a aula não está agradável, ele vai bagunçar, e o professor ele fica muito bravo. E como ele aprendeu apanhando, a crença dele vai replicar, que é ensinar batendo. E isso está perpetuado na Guiné-Bissau. Tá, Marcelo, então como é que o teu professor fez contigo? Ele começou a usar uma estratégia que eu uso muito com os alunos. Eu falo: vocês têm muito resultado. Não é o elogiar à toa, é o elogio na hora certa. Ela tem uma dificuldade em matemática, eu vou ensinar para ela. Ela continua com a dificuldade, eu chamo ela: vem aqui comigo, vamos fazer. Ela melhorou um pouquinho, eu vou dizer: opa, está melhorando, estou gostando de ver, está um pouco melhor, mas vamos revisar isso aqui. O professor ele não tem que ser o carrasco, ele não tem que estar com a cara fechada e brigar, ele tem que ser a pessoa que vai ter muita bagagem de conhecimento e vai inspirar, ele vai motivar, ele vai ser, o aluno tem que ter orgulho dele. Esse professor ele conhece essa área, mas para conhecer essa área eu vou ter que estudar muito, e depois eu tenho que pensar em formas de ensinar isso para o aluno. E depois que o aluno começou a evoluir, eu vou elogiar ele. Um simples elogio: a aula foi boa hoje, turma. Eu vou dizer: poxa, pessoal, hoje a aula foi boa. Eu me humilhei para vocês falar que a aula foi boa? Me humilhei, não? Sim ou não? Me humilhei? Não, eu falei que a aula foi boa, parabéns, turma. Hoje a aula foi muito boa. Isso, querendo ou não, foi um elogio para vocês. Eu estou reafirmando um comportamento que estiveram bom e a aula foi muito boa. Pode ser individual ou pode ser coletivo. Eu começo a mexer com o interior de vocês. Para aí? Não para aí. Eu tenho que dar significado na informação. As pessoas hoje passam a informação para o aluno como professores, não dão significado. O cara pensa: onde é que eu vou usar isso na minha vida? Fala a verdade, quantas vezes vocês pensaram em coisas que o professor ensinou para vocês? Pensou: onde é que eu vou usar isso na minha vida? Ou quando você era aluno do liceu, quantas coisas lá o professor de química te ensinou que tu não usou na vida? Por exemplo, eu tinha uma professora de biologia que era muito brava. E aí eu fiquei em recuperação no Brasil, em exame, e a matéria era fotossíntese. Até hoje eu sei de cor o que é fotossíntese.
Transformação massiva é progressiva elaborada com auxílio da luz solar e gás carbônico. Onde é que eu aplico? Eu não sei onde eu aplico isso. Não seria melhor ela pegar, me levar na rua, numa horta de uma escola, pegar uma planta e mostrar os raios solares e falar para mim de um outro jeito que eu fosse compreender e ter sentido? Sim. Mas ela apenas passou a teoria e me fez cobrar, porque se eu não respondesse assim naquela prova, eu iria reprovar. Então eu fiquei trancado uma semana no quarto estudando, decorando, e isso saiu da minha memória de curta duração e foi para minha memória de longa duração, e hoje, sei lá, 30 anos após, 15 anos após, sei lá, eu nunca mais esqueci. Só que está ocupando um espaço que eu não uso para nada. É isso que a gente tem que pensar como educador. Eu não venho aqui falar para vocês que a forma que vocês estão ensinando ou aprendendo está errada. Não venho falar, como eu falei para vocês, não existe fórmula mágica, não existe homogeneização na educação. Apenas eu, como profissional de educação, eu tenho que entender como funciona a aprendizagem e pegar e adaptar para a realidade da minha turma. Não é uma realidade única. Tem professores que dão a mesma aula. Eu tive um professor que foi professor da minha irmã, eu sou o filho mais novo, do meu irmão, da minha irmã e do meu. A prova era a mesma. Eu só pedia para ele, tem a prova, né? A prova foi essa, eu decorava a prova, respondia, tirava 10. A prova era a mesma, a aula era a mesma, tudo era igual. Eram alunos diferentes. A ciência evoluiu, tivemos novas pesquisas, mas ele parou no tempo e replicava apenas aquela informação, porque ele chega na zona de conforto. Isso é natural. É comum todos os seres humanos buscarem a evolução, chegam onde eles queriam, a primeira meta, e eles se acomodam, não saem dali. E aí fica aquele mesmo jeito de dar aula, e aí ele cai no pior erro, que é externar a culpa. Quando algo dá errado, a culpa nunca é dele. Eu dei a aula, você não estudou? Não aprendeu? Eu dei a minha aula, você que não estudou. Ah, você não aprendeu? A culpa é sua. Ah, eu não estou dando uma boa aula porque o governo paga mal. Sempre a culpa é externa, nunca é ele o culpado. Eu não estou falando que ele é o culpado. Não existe um culpado. É uma conjuntura de fatores. Vocês estão me entendendo? E eu não quero me estender muito aqui na minha fala para vocês, porque acho que vocês têm aí o compromisso, estão com fome também, né? Mas o meu objetivo é fazer vocês pensarem. Essa é a primeira vez que eu venho aqui. Se vocês gostarem, a gente pode vir uma outra vez com outras oficinas sobre avaliação. Tem muito erro na avaliação. As pessoas usam a avaliação como punição. A avaliação é um processo de aprendizagem. Existe um autor chamado Bachelard, que todo professor devia ler ele, que ele fala que o erro é uma ferramenta fundamental no processo de aprendizagem. Depois que eu li ele, no meu doutorado, eu comecei a ver sentido em muitas coisas. Porque assim, o professor hoje, quando o aluno erra, o que ele faz? Ele pune o aluno. Não é assim? Errou, tu puniu. Então, mas você tem que dar ponto? Não, não tem que dar ponto. Só que o erro, ele é fundamental para que o aluno evolua. Na vida é assim. Eu fiz alguma coisa errada, não era para ter feito, aquilo me prejudicou. Opa, se eu fizer isso, vai acontecer isso, não é assim? Eu sei que não dá certo. Ou então vou chutar uma bola, bati um pênalti lá, todo desleixado, todo torto, a bola foi lá, o goleiro pegou. Opa, não posso bater mais um pênalti assim fraco, não bater com mais. Eu aprendi errando, estão me entendendo? E na sala de aula é igual. Só que não basta errar, ele tem que fazer o aluno ter consciência do erro. Então eu ensinei para o aluno, eu fiz ele exercitar, ele errou, vamos ver aqui essa frase em português. Por quê? Que aqui não pode escrever assim, assim, ó, devido a isso. Isso não pode. Perceberam? Não perceberam? Faz de novo. Mas não. O professor hoje, no Brasil, aonde for, em Portugal também, eu vou dar palestra às vezes, é a mesma coisa. O professor passa o conteúdo, passa a informação para o aluno e acabou. Eu passei a informação, te vira e estuda. Não. Eu tenho que dar o remédio como médico para o meu aluno. Vê ele reagindo. Vai lá, não está reagindo, vou aumentar a dose, vou diminuir a dose. Para depois pensar em avaliação. E a avaliação ela tem que ser sempre diagnóstica. Porque quando o aluno vai mal na prova, o professor que acha que chegou na zona de conforto, ele externa a culpa. Eu ensinei. Se você foi mal, é porque você não estudou. Será que ele ensinou direito? Isso nunca é questionado. Nunca é questionado. Eu não estou querendo fazer uma revolução na educação, estou querendo que vocês, estou falando para vocês que vocês vão ser professores. Será que a falha não está no ensino? As pessoas às vezes não sabem disso, porque, Marcelo, existe como ter aprendizagem sem ter ensino? Existe essa possibilidade? Não existe? Vocês não aprenderam nada na vida que ninguém ensinou? Claro que aprenderam. Pode existir
existir aprendizagem sem o ensino. Eu posso vir aqui e dar uma topada. Nunca dei uma topada na vida. Topada ia bater o pé. Eu venho aqui sem querer, pum, bati o pé, tudo doeu. Nunca tinha dado uma topada. Topada ia bater, né? Ninguém falou pra mim que topada dói. Mas quando eu bati, vi, eu aprendi que topada dói. Ninguém me ensinou. Estão entendendo? Pode haver aprendizagem. O aluno não pode estar na sala de aula explicando. Ele começa a pensar com a bagagem que ele tem. Ele, opa, faz sentido, ele aprendeu. Mas isso não falou os detalhes para ele. Ele foi associando e aprendeu. Só que cuidado, não existe ensino sem aprendizagem. E é o que mais acontece na cabeça dos professores. Como assim? Porque se eu ensino algo a alguém, alguém tem que aprender. Então se eu ensinei algo para ti e tu não aprendeu, opa, não teve ensino. Teve a prática, a fala, mas o ensino de fato não ocorreu. Porque só se ensina algo quando alguém aprende algo. Então se você é professor, você vai entrar na sua sala de aula, você tem que pensar em estratégias para fazer com que o aluno primeiro queira aprender. Porque você pode ser o melhor professor do mundo. Se o seu aluno não quiser aprender, ele não aprende. Tu não consegue abrir a cabeça dele, criar a informação e que ele transforma aquilo em conhecimento. Não consegue. Ele tem que querer, ele tem que estar motivado. E é isso que eu tenho que pensar na minha sala de aula. Então, existem inúmeras estratégias que você tem que buscar. Eu vou deixar agora aberto para perguntas, eu não quero me estender, né? Porque eu sei que o pessoal não só teve um pequeno almoço, é mais uma provocação, então eu deixo alguns minutos para vocês perguntarem o que vocês queiram. Deixo meus contatos para quem quiser acompanhar meu trabalho. Tem um canal no YouTube que eu gravo, tem aulas muitas sobre Bissau, sobre a história da Guiné-Bissau, sobre a geografia da Guiné-Bissau, o clima, vegetação, população. Tem vídeos pedagógicos sobre avaliação, sobre o processo de ensino, que pode fazer se vocês tiverem acesso à internet. O nome do canal se chama Geografia Irada, I-R-A-D-A. Então lá tem vários vídeos, várias palestras que eu dou muito no Brasil e nos locais, que vocês podem de repente pensar, quem quiser. E lá tem todos os meus contatos, quem quiser ver e acompanhar meu trabalho. Aberto a perguntas, se alguém tiver dúvida, se não... Irada. Irada, a palavra em português do Brasil significa legal. I-R-A-D-A. Lá tem várias práticas pedagógicas, várias. Eu gravo, tem chamado de playlist assim, com avaliação, jogos educativos, a música como processo de ensino, que vocês na pedagogia podem usar no dia a dia de vocês. Estou aberto a perguntas.